Olá, bem-vindos! Está no ar mais um programa em Minas, exibido pela sua TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI e o Jornal Estado de Minas. A nossa entrevistada de hoje, Daiane Cirqueira, gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Daiane, bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, a alegria é muito grande de recebê-la, principalmente porque o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu recentemente recebeu o título mundial de Patrimônio Natural da Unesco. O que isso representa para a gente, para Minas Gerais, hein, Daiane? Então, o reconhecimento, né, dos cânions do Rio Peruaçu como patrimônio mundial, ele vem com um potencial de mudar a realidade não só dos 3 municípios, né, que compreendem o Parque Nacional, mas também toda a região norte de Minas, né? Para quem não conhece, gente, já vamos colocar imagens aí na tela para vocês acompanharem como é lindo, belo o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Então vamos lá, norte de Minas, está em Januária, mas na verdade está em 3 municípios. Conta pra gente quais são esses 3 municípios. Isso, é o município de Januária, Itacarambi e o município de São João das Missões, que vem desempenhando um papel fundamental de apoio à gestão, né, dessa parceria entre os 3 municípios com o Instituto Chico Mendes. Aí, Daiane, as imagens na tela deve ser um motivo de muito orgulho para você também. Realmente, assim, eu não conheço, não estive lá ainda, mas vendo as imagens, eu penso como o nosso país é rico, como Minas Gerais é bela, e agora tem as cavernas do Parque Nacional do Peruaçu como patrimônio da Unesco. Me conta uma coisa, são quantas cavernas no parque, hein? Então, isso ainda é um mistério porque a gente não tem um estudo, né, sobre o parque inteiro, mas aí a gente, pelas nossas contas, está ultrapassando as 1.500 cavernas. 1.500 cavernas, isso só as que já foram contabilizadas, porque vocês ouviram aí Daiane falando que ainda tem caverna que não foi descoberta, digamos assim. 1.500 e cavernas, assim, de todos os tamanhos, eu tenho certeza, né? Exatamente. Das pequenas, de quantos metros? 2, 4 metros? Isso, até as maiores, como Janelão, Arco do André. Que né? são quantos metros? Mais de 8.000, por exemplo? Mas é porque a altura dela, né? Mais de 100 metros de altura. E profundidade, aí vai a perder passeio, né? Variado. E como funciona... as cavernas são enormes, cabe um prédio dentro de uma caverna, né, Daiane? Com certeza. E como que são as visitas a essas cavernas? Tem os guias que levam a turma por uma expedição pelas cavernas, como que funciona? Hoje a área aberta à visitação, né, que compreende aí 3, que a gente chama de 3 circuitos, que vão dar acesso aí a 11 atrativos, porque a gente tem caverna, né, para ser visitada, mas a gente também tem paredões de pintura rupestre, outros tipos de experiência para além da caverna. E aí, hoje, a gente está com o parque possui a obrigatoriedade de contratação dos condutores. Que fazem, são os guias. Isso, que fazem esse papel de proteger todo aquele patrimônio arqueológico, espeleológico que o parque possui e também de garantir segurança, né, para o visitante que está ali indo conhecer essa maravilha. Então tem aí as visitas guiadas. Agora lembrando, gente, não adianta só chegar no parque, dirigir não sei quantos quilômetros, esteja onde estiver, de Minas Gerais ou do Brasil afora. Vamos visitar as cavernas do Peruaçu, que não é assim que funciona. É preciso fazer o agendamento, não é isso? O e-mail, inclusive, já está na tela. Explica pra gente como é o agendamento, A gente tem incentivado muito e passado muito essa informação para evitar aquele sentimento de frustração, né? Porque a pessoa chega e não entra porque já atingiu a capacidade do dia. Então é uma visita que a gente fala que precisa ser planejada, né? Você precisa se organizar, porque você pode chegar lá e ter as vagas e você conseguir visitar, mas com esse aumento na procura, a gente entende que esse planejamento vai se fazer cada vez mais necessário. Ok, são quantas vagas por dia, Daiane, para visitação? O volume total de visitantes por dia gira em torno de 340. Não pode ultrapassar porque cada atrativo, né, tem uma capacidade específica ali que varia, né? E qual é o horário Qual é o horário de visitação das cavernas do Peruaçu? Então, a gente pede para fazer o check-in, né, para dar entrada no parque, entre 8 e 14 horas. E você pode ficar até às 18, né, que é quando ainda tem luz do dia, para não correr o risco de estar no parque
quando está de noite. Agora vamos lá, o parque ele está ali numa área que compreende as 3 cidades, repete pra gente quais são? Januária, Itacarambi e São João das Missões. Mas a entrada é pela em comunidade, Januária. Pela comunidade rural, na verdade, né, de Fabião 1. Que é em Januária. Que é no município de Januária, mas tá que está mais perto de Itacarambi. E essas cidades, elas têm estrutura para receber turista que vai visitar o parque? A gente está se preparando ainda, né? Tudo um processo. A gente entende que elas vêm se preparando ao longo dos anos, né? Sabendo Tem hotéis, do potencial. por exemplo? Tem. Aí, lá no site, a gente fez um trabalho com as secretarias de turismo que tem listado todos os hotéis disponíveis nos 3 municípios e ainda tem sugestões de bares, restaurantes, né? Tudo lá nessa página. Para quem quiser fazer esse passeio Isso, e se planejar, exatamente. como você disse. Agora, vamos lá, quantos hectares compreende o Parque Nacional? Primeiro explica pra gente. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ele tem uma área federal e tem uma área estadual também, não é isso? Não. Como é que funciona? Não, é porque dentro do universo de unidade de conservação, né, que são essas áreas especialmente protegidas, você tem unidades de conservação na instância municipal, estadual e federal. Na instância federal, lá na região, a gente tem 2 áreas, que é a área de proteção ambiental Cavernas do Peruaçu e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Só que na região onde a gente está localizado, ali do Vale do Peruaçu, além dessas 2 áreas federais, a gente tem um parque estadual, que é o Veredas do Peruaçu, e mais um número significativo de outras áreas que compõem o mosaico, né? Mas o parque ele tem um pouco mais de 56 mil hectares, que é onde está o maior número de cavernas. 56 mil hectares. E os então, demais? Aí a APA ela tem um pouco mais de 143 mil, o Parque Estadual tem um pouco mais de 31 mil. Que também é bem grande. Então, são todas unidades grandes que estão sobrepostas ou justapostas, né, como a gente fala, ali naquela região, que compõem esse mosaico, né? Vamos lá, e o acesso até o parque, até a entrada do parque, como é que funciona? Por onde que é melhor ir? Como é a condição da estrada? Se isso precisa ser melhorado? Então, a gente tem asfalto de BH até a entrada do parque. Coisa boa! O trecho de terra é apenas no interior ali do parque e que não está ruim. A gente tem investido em ter manutenções para garantir que você não precisa ter um carro traçado, né? Então, para garantir essa acessibilidade E as cavernas, falando inclusive em acessibilidade, tem acessibilidade também, por exemplo, crianças podem visitar, idosos, cadeirantes, como é que funciona? Então, a gente tem alguns programas, né, dentro do parque para a questão de fomentar a visita a todos os públicos. No domingo a gente inaugurou uma trilha infantil em volta do centro de visitantes para que esse primeiro contato das crianças sejam num ambiente mais seguro para os adultos, né? Porque a gente fala que quem tem preocupação de levar as crianças são os adultos. Claro, são os pais. Então a gente inaugurou essa trilha infantil e a gente tem um espaço de exposição focado para que as pessoas consigam ter algum tipo de experiência que permita elas conhecer, né? Tem até o site Vivências do Peruaçu, onde você consegue acessar os atrativos do parque através de realidade virtual. Interessante, que já dá para conhecer um pouquinho antes de chegar lá. Aí você está falando de exposições. A gente viu, inclusive, imagens também, não são essas que estão agora já são ali, ó. Inclusive, a fauna também dentro do parque. Sim, deve ser riquíssima, belíssima. A gente viu imagens de alguns objetos, né? E aquilo são objetos... Da exposição. A gente tem réplicas, né, de artefatos arqueológicos encontrados no parque, mas também tem o artesanato local. As imagens. Exatamente. Tem o artesanato, a produção de artesanato local, que também está ali exposto para que a pessoa tenha... Falando em artesanato local, a importância do parque para a região, para fomentar ainda mais o turismo, para atrair ainda mais, melhorar a economia, isso tudo vai refletir nos moradores da região. Você, como de Januária, pode nos dizer se isso
Como é que vocês esperam que isso reflita ali na população da região? A gente espera esse ganho e esse fomento, né, principalmente na atividade turística, mas também no desenvolvimento das demais infraestrutura, né? Melhoria no serviço de saneamento básico, incentivos para a produção de artesanato, né, que também é uma região muito rica. E aí a gente fala, né, para além das cavernas, é uma região que tem muitas gentes, né? Vários povos ali que compõem essa riqueza do território, né? Então a gente espera que o título ele traga essa melhoria em todas as áreas para que as comunidades sejam beneficiadas, né? Também. Por essa região, uma vez que é através dela que essa região está tão preservada, né? Tem uma comunidade indígena também. A gente tem, né? O parque ele tem uma sobreposição com o território indígena Chacriabá, maior etnia de Minas, né? Que é um povo extremamente rico e que aí a gente tem trabalhado para que o desenvolvimento chegue para todo mundo, né? E convive bem esse território indígena dentro do parque? Como é que funciona? A gente está, né, encaminhando porque tem mecanismos de gestão para essa sobreposição, né, do parque sobreposto com a terra indígena Chacriabá, que são os termos de compromisso, né, que a gente também tem comunidades quilombolas, né, que o parque se sobrepõe, e aí a gente tem trabalhado para que tenha essa relação boa. Que legal, gente, ficou curioso, tá querendo programar a sua próxima viagem, visitar aí o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, imagens na sua tela são realmente belíssimas, Daiane. Então lembra o pessoal, por favor, quem quiser visitar, planeja a viagem, qual é o site para fazer toda a pesquisa, qual é o e-mail para reserva, tá? E-mail está na tela. Vamos lá, fala pra gente, Daiane. Isso, então ela vai fazer o contato, né, por e-mail. Lá a gente manda o link da página do parque, onde você tem fotos, tem descrição, né, das trilhas, né, porque aí você vai identificar qual a trilha que você quer fazer, qual o perfil de experiência que você quer ter. E aí faça seu agendamento, faça a contratação do seu condutor e visite o parque. Tá aí, convite feito. Daiane, muito obrigada pela entrevista, obrigada por estar aqui esclarecendo pra gente aí como é belo o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Gente, nós encerramos a entrevista da TV Alterosa por aqui, mas a gente segue no YouTube o nosso bate-papo. Então, quer continuar com a gente? Segue pro YouTube do Portal UAI. E é claro, amanhã você acompanha a íntegra desta entrevista no Jornal Estado de Minas. Obrigada pela companhia, pessoal, e até sábado que vem. Obrigada, Daiane. Obrigada. Estamos de volta com o programa Em Minas. O de hoje recebendo Daiane Cirqueira, gestora do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que fica em Januária, no norte de Minas. E eu sempre vou jogar para você Januária e outras duas cidades, porque o parque é enorme e ele compreende Januária, Itacarambi e São João das Missões. E São João das Missões. E eu não posso deixar de perguntar quantos sítios arqueológicos tem dentro do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu? Então, aí a gente está naquele mesmo mistério do número de cavernas, né? Assim como as cavernas, o parque também ele não é totalmente estudado do ponto de vista arqueológico, mas a gente está aí com 120 sítios, né, conhecidos, mas com vários ainda para ser descoberto. Olha, e esses sítios arqueológicos, conta pra gente o que as pessoas encontram lá, dos que já foram descobertos. Então, a gente tem vários vestígios, né, da presença humana, né, desde utensílios, né, e os próprios esqueletos, né, a gente tem a retirada de alguns esqueletos nos sítios já estudados. Isso é muito curioso. Agora, uma outra curiosidade cenas de novela do SBT gravadas lá, conta pra gente. Foi a novela Caverna Encantada, né? O pessoal foi muito legal também gerar essa, né? E aí é aquilo, né? Eu falo que o pessoal do Vale do Peruaçu, ele tem esse diferencial, né? Que quando foi lançar a novela, a gente montou telão, né, para assistir a novela. E aí a gente tem essa experiência de ter ela como cenário, né? Alguma outra novela além de Caverna Encantada foi gravada lá? A gente tem, acho que uma outra de uma outra emissora. Sim, gravada. Velho Chico, pode falar. Foi essa? Não. Não,
cara e coragem. Pronto, mais uma novela gravada lá. O território é riquíssimo. Agora a gente avança. Me conta uma coisa. Você nasceu em Januária? Sou nascida em Januária, moro numa outra comunidade rural que não da região do Peruaçu, mas aí me envolvi com a região há um tempo e aí me vi gestora das 2 unidades federais que tem lá, que é a APA e o Parque Cavernas do Peruaçu. A sua formação? Sou engenheira agrônoma. Então você esteve lá no parque durante o seu processo de graduação também? Um pouco depois da graduação, num trabalho de extensão do Instituto Federal, eu conheci a região através da extensão. E o que o parque representa hoje para você? É uma mistura de sentimentos, né? A gente se sente muito parte daquilo, né? Reza a lenda que quem bebe a água do Peruaçu não sai mais de lá, né? Seja fisicamente ou em pensamento. E eu estou aí meio que comprovando isso, porque a gente cria relação, né? Vai para além da relação de gestão mesmo, de gestora enquanto gestora, mas da relação com as pessoas que estão ali no território, com o amor que a gente sente pela região, o quanto a gente quer ver aquela região desenvolvida. Gente, curiosíssimo. E agora, quais são os próximos passos depois que em julho, né, a Unesco deu aí o título de Patrimônio Mundial ao Parque Nacional? Quais são os próximos passos aí para o futuro do parque? A gente fala que a gente está sempre arrumando mais trabalho, né? Que aí agora é nos prepararmos para receber mais turistas, nos prepararmos enquanto municípios, a nossa infraestrutura de recepção e o investimento também nas comunidades locais em áreas diferentes que não do turismo, mas que promova esse olhar, né, de atenção, porque nós estamos num momento de preparação para o futuro, assim, melhoria em todas as áreas que é o que a gente espera. Há quanto tempo o parque já recebe turistas e está aberto à visitação? Então, o parque, ele é um parque relativamente novo, né? O parque, ele tem aí, agora em setembro faz 26 anos, recebendo visitação desde 2014, então são 11 anos. 11 anos de visitação. E aí o que acontece com o Peruaçu? A gente tinha essa particularidade de ser um ambiente muito conhecido de nichos específicos, né? Todo mundo da espeleologia já ouviu falar do parque, todo mundo da arqueologia já ouviu falar do parque, mas para a sociedade em geral, foi aí nos últimos 5 anos que teve esse maior envolvimento, né? Eu não sou arqueólogo, não sou espeleólogo, mas quero conhecer o Peruaçu. Então, a gente tem um número em torno de 500 pessoas em 2014, ultrapassando os 14 mil ano passado. Olha, e com a expectativa de ultrapassar os 20 esse ano. Que crescimento, assim, enorme, né? Então, ele é um parque relativamente novo e vocês querem que ele seja cada vez mais conhecido. E agora, inevitavelmente, ele vai ser mesmo, né? Exatamente. E alinhar, né, a visitação com a conservação. Eu costumo dizer que a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. E a visitação, ela é essa abertura, né? Ela coloca a sociedade em contato com as unidades de conservação e proporciona da pessoa conhecer. A partir daí, ela vai ter esse cuidado de proteger também. Com certeza. E qual é o recado que você daria a quem vai visitar? Se tem uma dica, se tem... Já houve... Eu não queria nem entrar nisso, mas nesses 11 anos aí de visitação, já houve algum acidente, alguma situação assim no parque ou não? A gente não teve nenhum incidente grave, né? Isso tudo, acho que muito em função do papel e da formação que os condutores recebem. E as nossas trilhas, elas são muito delimitadas, né? Tem a gente fala que é um ambiente muito controlado, né? Fora essa particularidade, né? Quando a gente fala de caverna, geralmente o pessoal traz a ideia de um espaço pequeno, muito né, fechado, um tá fechado, que não é a realidade nossa. Lá no parque. Nossas cavernas são muito grandes. A pessoa que tem claustrofobia deve pensar, será como vai ser? Não vai ter problema nenhum, né? A gente se sente, inclusive, muito pequeno quando a gente está lá dentro. E aí não tem foto, não tem vídeo que traz esse sentimento pra gente. Só a gente vivendo. olha as fotos, olha os vídeos e fala, nossa, que lugar bonito. Mas quando a gente chega lá, a gente percebe que é muito mais bonito. Eu fico feliz em saber que nunca houve nenhum acidente grave em todos esses anos de visitação. Isso também reflete aí a seriedade do trabalho que vocês vêm fazendo, mesmo antes dele se tornar
patrimônio, né? Então a segurança em primeiro lugar. E aí como que é para o pessoal entrar? Tem algum equipamento de segurança? Capacete e a obrigatoriedade do sapato fechado, né? Para evitar torções. Então tem que ser ou tênis, ou bota, alguma coisa assim, né? E no mais é curtir mesmo o passeio. Daiane, muito obrigada. As imagens são belíssimas. Dá vontade de ficar aqui conversando com você. E eu afastando a cadeira aqui para olhar um pouquinho mais. As imagens que o nosso telespectador já está acompanhando lá no YouTube do Portal UAI com a gente. É lindíssimo. Quero colocar assim, olha, na minha wishlist de férias, de próxima viagem, passeio por lá. Não se esqueça de se preparar, fazer seu agendamento. Com quanto tempo de antecedência o agendamento, hein? É muito variado em função. A gente pede 3 dias úteis, a questão do e-mail, mas a disponibilização de vagas, o ideal, como é uma capacidade de carga relativamente pequena, o ideal é que o quanto antes, se você tiver confirmação da sua viagem, você vai ter mais segurança para se planejar. Planejou a viagem, já entra em contato, entra no site, escolhe primeiro qual é o passeio que quer fazer, qual é a trilha. Exatamente. Na hora de enviar o e-mail, já faz o pedido para aquela trilha certa. E quais são as trilhas? Desses 3 passeios que tem, quais são os nomes? Não, a gente tem 3 circuitos. 3 circuitos, né? Quais são? Um circuito é Caboclo e Carluço, são 2 trilhas, um paredão de pintura, uma caverna e um paredão de pintura. Ok. No circuito do Janelão, você tem o Janelão, Bonita, Boquete, Arco do André. Esse é o principal, Índio, já estou sentindo, que é né? O maior, né? Que é o maior. Tá. E tem onde você faz o check-in, você já sai para um atrativo que é o Rezar. Que é ali onde tem a exposição. Isso. Tá. E quanto tempo dura, por exemplo, o passeio que visita a maior quantidade de... Então, você não faz o circuito do Janelão em um dia só. A gente fala que para você conhecer o parque, você precisa de 4 dias. Para você fazer ali, né? Eu não recomendo fazer corrido. Você não tem tempo para apreciar a visita. Então, mas, gente, o parque é tipo, para quem já viajou, que não é o meu caso, assim, mas diz que é que nem Museu do Louvre, né? Que você não consegue ver em um dia só. Então, o parque não dá para ver em um dia só. Não dá. É muito desgastante fisicamente, né? Você vai ter que fazer muito corrido. Então, e você perde de apreciar ali a sua visita. O encantamento do espaço. Daiane, muito obrigada. Eu agradeço. Foi uma delícia esse programa. Muito bom falar sobre algo que é reconhecido mundialmente como patrimônio da Unesco e que está aqui pertinho da gente, está no nosso estado, está em Minas Gerais, norte de Minas, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Olha, muito sucesso no futuro do parque e você à frente da gestão também repasso. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Você que nos acompanha, é claro, a íntegra desse bate-papo, você confere amanhã no Jornal Estado de Minas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo em Minas.